Você não sabe o que o PT é capaz de fazer para ganhar uma eleição. Pois é, você quer saber? Então assista esse vídeo até o final e você vai ficar sabendo o que o PT é capaz de fazer para ganhar as eleições. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito, número 136, é o vídeo dessa matéria, tá certo? E nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, onde você pode apoiar o nosso projeto com qualquer valor. Então vamos lá. O PT pode fazer, o que o PT pode fazer para ganhar umas eleições? Então, antes de responder isso, vou passar aqui uma sequência de vídeos que vai trazer uma luz para você, porque aqui a gente tem que, mostrar e comprovar o que a gente está falando. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: na urna eletrônica tem a biometria. Desde que entrou o processo de urna eletrônica no país, e a primeira eleição completa com urna eletrônica foi quando Lula foi eleito, enfrentando o José Serra. Desde então, a urna eletrônica vem sendo a galinha dos ovos de ouro do Partido dos Trabalhadores. Tá certo? Então, vamos entender isso na prática. O Lula tinha perdido 3 eleições antes de concorrer. Mas a biometria é o seguinte: a biometria é a hora que você coloca o dedo para se identificar na urna eletrônica, tá certo? Você mostra os seus documentos, tudo bem, título de eleitor, fala o seu nome, ele reconhece você e tal, mas para a segurança da urna é preciso que você acione a urna com a sua digital. Essa digital é que dá a segurança da urna para você poder votar, entendeu? Então, ninguém tem uma digital igual a você, só você. Então, só você pode abrir a urna eletrônica para você votar. É assim? Não, na prática não é assim. Na prática, o mesário, ele tem a digital dele cadastrada para abrir a urna para qualquer eleitor votar. Por quê? Porque tem aquele eleitor cuja biometria não funciona. Quando a biometria do eleitor não funciona, quem abre a urna para o eleitor votar é a biometria do mesário. Então, o mesário tem na sua digital, a autonomia total na urna eletrônica. E aí, você quebrou o sigilo a segurança da urna eletrônica, por quê? Porque em cada sessão tem uma urna eletrônica. E cada sessão tem um mesário. E cada mesário tem autonomia para fazer da urna o que ele quiser. Essa informação não é passada para você, apenas para os mesários. Mas é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque se o PT quiser aparelhar o sistema eleitoral de votação e colocar lá a sua militância para trabalhar de mesário, sabe o que vai acontecer, né? Então, para provar para você que o mesário tem autonomia na urna eletrônica, vai aí um vídeo do próprio TSE. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor ou eleitora não reconhecido ou reconhecida. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o mesário aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. O mesário pode fazer isso até 4 vezes, sugerindo ao eleitor que, inclusive, posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, o presidente confere se o número do título do eleitor digitado no terminal do mesário está correto. Se estiver, confirme a identidade do eleitor, pergunte a ele o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento.
e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. E aí você entendeu, né, que a urna é vulnerável. Esse simples fato, que é a biometria não funcionar para todos os eleitores, possibilita que o mesário tenha a sua digital cadastrada para abrir a urna para qualquer eleitor votar. Então, não existe segurança em nenhuma sessão eleitoral se o mesário estiver mal intencionado. E aí você pergunta, o PT é capaz de fazer isso? É capaz de aparelhar esse sistema eleitoral com mesários, com sua militância nos mesários? Bem, essa é uma questão que a gente vai tentar descobrir aqui, eu e você, tá certo? Então, você não sabe do que o PT é capaz de fazer para ganhar as eleições, né? Vamos entender isso? É por isso que nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram 2 vezes me derrotar e não me derrotaram. Me derrotaram no comecinho, quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais 4 anos nesse país. Nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? O que significa fazer o diabo na eleição? Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? Acirradíssima. E que já se pronunciava acirrada antes mesmo do seu início. E aí, quando ele encerra falando acirradíssima, eles já anunciavam que essa eleição seria acirrada antes mesmo do seu início. Ora, se você pensar, a eleição do Aécio com a Dilma foi igual à eleição do Bolsonaro com o Lula, né? Acirradíssimo. Embora você tinha pesquisas dizendo, Instituto de Pesquisas, dizendo que estavam acirrados, quer dizer que o Lula estava na frente, que podia ganhar no primeiro turno, entendeu? E aí acabou indo para o segundo turno. O que é acirradíssimo? Por que fica acirrado? Será porque o mesário fica ali botando voto, um em cima do outro, para poder ultrapassar, até ultrapassar, a hora que ultrapassar, encerra-se a votação? Será isso? E o eleitor vota para quem? Em lugar de, quer dizer, o mesário vota para quem? No lugar de quem? Vamos tentar descobrir se isso é verdade? Então vamos lá. E outra coisa, a primeira eleição do Lula foi tranquila. A segunda eleição do Lula já foi meio suspeita. A eleição da Dilma, que já foi a terceira eleição do PT, deixou o PSDB com a pulga atrás da orelha. Você viu o Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes foi colocado lá pelo Fernando Henrique, né? A gente até chama ele de office boy do PSDB. Mas, enfim, ele estava desconfiado, ele já sabia, olha, o que vocês fizeram para ganhar as eleições? Tá certo? E a partir daí, a partir da primeira eleição da Dilma, entendeu? O Congresso já pensou em fazer a urna auditável, fazer o voto eletrônico. Então, em 2019, quer dizer, 2009, porque a Dilma foi eleita em 2009, né, para começar a assumir em 2000, quer dizer, ela foi eleita em 2010. E aí, em 2009, já tinha um projeto de lei para poder fazer voto auditável no dia das eleições de 2014. E olha, todas as vezes que o Congresso aprovava uma lei para colocar voto auditável, a Justiça, a mando do PT, porque o PT aparelhou
né, o STF, só o Lula colocou lá, não sei, parece que mais de 6 ministros, porque ele ficou 8 anos, depois entrou a Dilma, colocou mais 2, então usava a justiça para poder impedir que a vontade do Congresso estabelecesse. Você vai ver isso aqui, tá certo? Mas antes, você vai entender por que aconteceu o impeachment da Dilma. Ah, foi por causa da pedalada? Não. Foi por causa dessa questão eleitoral. O PT sabia, quer dizer, o PSDB sabia, só não sabia como, mas sabia, né, que houve fraude nas urnas eletrônicas. Porque o PSDB tinha suas pesquisas internas e ele falava, não, aqui a gente não podia ter perdido. O que aconteceu? Entendeu? E a Dilma não era conhecida no Brasil inteiro, não tinha expressão. Então, e aquela coisa do voto a voto no finalzinho, entendeu? Igual foi com o Bolsonaro, no voto a voto no finalzinho. Então vocês vão entender, esse trecho explica direitinho, né, que é a síntese do impeachment da Dilma. O resto foi apenas pretexto para tirar a Dilma do governo. Ilustre presidente Ricardo Lewandowski, senhor presidente do Senado Renan Calheiros, senhora presidente afastada Dilma Rousseff. Eu não poderia imaginar, e acredito tampouco Vossa Excelência, que depois de nos despedirmos no último debate presidencial, nos encontraríamos aqui hoje no Senado Federal nessa condição. Começo por fazer algumas referências ao pronunciamento inicial de Vossa Excelência, que por mais de uma vez remonta às eleições de 2014, apontando como causa, talvez, das dificuldades ou do momento delicado por que passa Vossa Excelência, o inconformismo daquele que Vossa Excelência chamou de derrotado nas eleições presidenciais. Em primeiro lugar, quero dizer, senhora presidente, que não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Vossa Excelência tem a palavra, senhora presidenta. Tenho certeza, senador, que ao longo de todo o processo eleitoral, nós debatemos e nos respeitamos. O que eu tenho dito, afirmei no meu discurso e reafirmo aqui para o senhor, é que a partir do dia seguinte da minha eleição, uma série de medidas políticas para desestabilizar o meu governo foram tomadas, infelizmente. Primeiro, pediu-se a recontagem dos votos. Depois, pediu-se auditoria nas urnas. Antes da minha diplomação, arguiu-se no TSE e levantou-se a necessidade de auditar as minhas contas. Mas essa foi uma questão sistematicamente tornada objeto da disputa política que ocorre no Brasil após a minha posse no segundo mandato. Então, a partir daí, entendeu, que a Dilma foi cassada, né, houve várias tentativas de colocar o voto impresso. Mas vamos entender ainda um pouco sobre as iniciativas do PT para impedir que fosse colocado voto impresso ao lado, né, voto auditável, junto com a urna eletrônica. Percebe-se? E a Procuradoria-Geral da República ajuiza a ação do Supremo para suspender em caráter liminar a lei que cria, a partir das eleições de 2014, o voto impresso. O Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais preparou uma representação que foi encaminhada à PGR. Com base no documento, a Procuradoria apresentou ao Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade. A PGR quer uma liminar para suspender a lei e pede que, no julgamento final, ela seja declarada inconstitucional.
Publicada hoje no Diário Oficial da União, a lei que permite a impressão do voto da urna eletrônica para eventual conferência. O registro impresso será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. O processo de votação não vai ser concluído até que o eleitor confirme o voto e o registro impresso exibido pela urna eletrônica. A nova lei vale a partir das eleições de 2018. Uma lei de 2009 determinou a impressão dos votos, mas antes que fosse aplicada, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. E a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de 2018. Engraçado falar que a urna eletrônica, a impressão do voto ia ficar caro. Ora, eu acho que a urna eletrônica já tem impressora, não tem? Porque você tem que imprimir o boletim de urna, você tem que imprimir a zerésima. Então ela tem uma impressora. Seria, no caso, programar essa impressora para fazer a impressão do voto, né? Diz que ia gastar 1 bilhão e 800 milhões para fazer isso, e por isso não ia fazer. Presta atenção, vai nessa. E aí, em junho de 2018, o STF volta a derrubar o voto impresso. Quer dizer, estava previsto para fazer o voto impresso nas eleições de 2018, tá certo? Isso aconteceu em junho. Quer dizer, junho, julho, agosto, setembro, outubro. O que aconteceu foi o seguinte, eu entendo do seguinte, o Lula estava preso, não ia poder ser candidato, entendeu? A Dilma estava cassada, e o PSDB estava com o governo Temer. O Alexandre de Moraes era ministro da Justiça e foi elevado, né, ao STF pelo Temer a pedido do PSDB. Né? E aí, o que aconteceu? Era para ser Lula, quer dizer, era para ser Haddad versus Geraldo Alckmin. E ia acontecer aquela polarização ali, tá certo? Se houvesse interesse do mesário, porque a polarização é que garante o sucesso do mesário, tá certo? Por isso que é importante sempre ter aquela instigar a polarização. Não, vai ficar entre dois. Esses dois vão ficar pau a pau. Por quê? Porque é na margem, né, de 15 a 16 pontos percentuais, né, que o mesário pode atuar, porque ele não pode ficar tomando conta da urna eletrônica o tempo todo, até porque ele vota no lugar de quem não votou, entendeu? É dentro da abstenção que ele trabalha. Então a margem de manobra do mesário é limitada a isso. Então é preciso ter uma polarização. Quando perceberam que o Geraldo Alckmin não tinha condições de ir para o segundo turno e que a chance era colocar um candidato do PT, por exemplo, o Haddad, para enfrentar o Bolsonaro, como o Bolsonaro virou uma onda, um fenômeno eleitoral, quer dizer, a probabilidade ficou muito longe, quer dizer, a margem de manobra do mesário, sabe, ficou impossível de ele agir dentro do eleitor que não foi votar. Mas, enfim, derrubaram de novo. Aí não, vamos derrubar. Mesmo o PSDB, sabendo que poderia acontecer isso, porque ele mandou prender o Lula, prenderam o Lula, caçaram a Dilma, por quê? Porque eles conheciam que a dificuldade era controlar esse sistema, entendeu? De manipulação dos mesários. Mas, enfim, acabou permanecendo com esse sistema nas eleições de 2018, mas como a diferença era muito grande, né, não foi possível alcançar a votação do Bolsonaro. Mas, enfim, percebe só o que aconteceu.
Voto impresso este ano ainda não. Ainda não este ano. Vamos ver para as outras eleições. Por enquanto, por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal derrubou o voto impresso das eleições de 2018. A medida fazia parte de uma mini reforma política, aquela que foi aprovada pelo Congresso em 2015. Agora é que aconteceu o pulo do gato. Em junho de 2021, lideranças de 10 partidos se posicionaram contra o voto impresso. Quer dizer, o que aconteceu? E aí o Kassab, lá de São Paulo, do PSD, né, foi um dos que liderou esses partidos e procurou o STF, e aí houve aquela coisa do Barroso ir lá fazer pressão em cima dos congressistas, né? E aí sair com aquele... Aí vi aquele discurso, eleição não se ganha, se toma. Sabe aquela coisa toda que aconteceu? Por quê? Porque o Bolsonaro, por mais que eles tentaram desgastar o Bolsonaro com esse negócio de genocídio e papapá, o Bolsonaro ainda era uma explosão de voto. Quer dizer, o PSDB não ia conseguir colocar um candidato à altura para enfrentar o Bolsonaro. E o PT estava com o Lula preso. Então, tiveram que soltar o Lula. Quer dizer, o Lula foi preso pelo mesmo motivo que ele foi solto. Ou seja, ele foi solto pelo mesmo motivo que ele foi preso. O Lula foi preso por quê? Porque o PSDB queria chegar no poder sem a interferência do PT, né, com essa militância dentro das sessões eleitorais que pudesse manipular as urnas eletrônicas. Então, afastando o Lula, né, e tirando a Dilma do governo federal, acharam que, não, fica fácil. Mas aí tinha um Bolsonaro. E agora como é que faz? O Bolsonaro era muito... A votação do Bolsonaro era muito grande. Então foi preciso tirar o Lula, inocentar o Lula, para quê? Para voltar com o sistema. E aí o Lula faz esse discurso todo, né? Nós vamos dar um golpe na urna, vamos dar um golpe no Bolsonaro. E aí, meu filho, pô, foi para cima, né? E aí é por isso que eu te falo que a CCI hoje a Comissão Cidadã de Inquérito, é a mais importante das 3 comissões. Porque aqui a gente tem que trazer a verdade, porque só a verdade vai pacificar esse país. Que essa é a nossa proposta. Então, a gente não trabalha com elucidações, a gente trabalha com fatos. E a gente coloca aqui arquivos, documentos históricos. Às vezes a imagem não está boa, mas é uma referência de época. E aí é documento. Então, vamos continuar. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu nesta quarta-feira com representantes de 10 partidos políticos. Os parlamentares são contrários ao voto impresso. Presidentes de 10 partidos políticos conversaram por cerca de 1 hora com o ministro. O grupo vai na contramão da proposta de emenda constitucional 135 de 2019, que pede a implantação do voto impresso nas eleições. O sistema é totalmente confiável e que desde 1996, quando ele foi implantado até hoje, nunca ocorreu um episódio documentado de fraude. Portanto, nós trabalhamos com fatos e a demonstração científica de que tudo é feito com integridade. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Que agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu.
O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Em alguns locais, se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Toda a concepção da urna eletrônica foi acabar com a intervenção humana. A intervenção humana não deixa rastro, a intervenção tecnológica deixa rastro e é possível de ser auditado. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Se a gente lembrar como começou essa apuração, lá no começo, por volta das 5h05, 5h06 da tarde, Bolsonaro aparecia com 56%, está com 50%. Lula aparecia com 43%, está com 49%. 66,87% de urnas apuradas e Bolsonaro aparece com 50,01%, Lula com 49,99% de urnas de votos válidos. À medida que os votos do Nordeste vão ganhando peso, à medida que os votos da região metropolitana de São Paulo vão ganhando peso, isso pode estar por trás dessa aproximação tão grande que Lula está fazendo nesse momento. Ocorreu a virada. Aconteceu Luiz Inácio Lula da Silva tem 50,01. Jair Messias Bolsonaro, 49,99. Isso acontece às 18 horas e 45 minutos. Toda a concepção da urna eletrônica foi acabar com a intervenção humana. A intervenção humana não deixa rastro, a intervenção tecnológica deixa rastro e é possível de ser auditado. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Então você percebeu que durante a apuração ele falou assim, à medida que vai chegando os votos do Nordeste, vai aproximando e vai dando volume de voto para o Lula e o Bolsonaro vai ficando para trás. Aonde foi que o Lula teve mais votos? Foi no Nordeste. Então, as últimas urnas a serem entregues foram do Nordeste. Quer dizer, já tinha quase acabado no Brasil inteiro, o Nordeste ainda tinha lá perto de 7% ou 8% de urnas para serem entregues. E isso já era o quê? Já era quase 9 horas da noite. Então, à medida por exemplo, que aproximou do pare a pare, fica ali 49, 50, isso se deu, você viu por volta de falando lá, né? 1 hora e 45 minutos após o encerramento das urnas eletrônicas. Quer dizer, esse tempo todo as urnas ficou com quem? Com o mesário, e aí ele foi enviando, e a partir daí, a hora que ficou empatado, entendeu? E até o final, quer dizer, 1/3 que faltava das urnas eletrônicas, e esse final gastou-se mais de 1 hora, quer dizer, nessa 1 hora, o Lula não conseguiu disparar na frente. Ele não disparou, quer dizer, foi 1 hora, mais de 1 hora, quer dizer, 77 minutos, o Lula ali pau a pau com o Bolsonaro. Os dois finalzinhos, quer dizer, até ficar 98, tantos por cento da urna eletrônica para dizer, não, agora o Bolsonaro não alcança mais o Lula. Por quê? Porque à medida que o Bolsonaro ia ganhando voto, a turma do mesário, talvez, entendeu? Os mesários iam lá pontuando para poder chegar junto, para ultrapassar. Então,
Não tinha, não vai dar para ultrapassar muito, mas vamos ultrapassar para ganhar. Então foi assim com a eleição da Dilma, foi assim, da Dilma com o Aécio, coitado do Aécio, né? Estava ali. Era para o Aécio ter sido presidente, era para o Serra ter sido presidente, era para o Alckmin ter sido presidente, era para o Bolsonaro ter continuado sendo presidente. Mas como eles não queriam Bolsonaro, o sistema não queria o Bolsonaro, o que eles fizeram? Olha, foi uma lei em 2009, depois uma lei em 2015, depois uma lei em 2019, e todas as leis a justiça derrubou. Nenhuma delas, 3 tentativas, o Congresso aprovou. Teve votação lá que foi mais de 95% do Congresso aprovou a urna eletrônica com voto auditável. E aí, a justiça aparelhada, né, derrubou. Então, é o que eu te falo. Para pacificar esse país agora, nós vamos precisar de muita coragem para enfrentar essa verdade. Tá certo? E olha, ainda tem eleição por aí. A gente vai ficar enxugando gelo? Não pode. Tá certo? A justiça vai continuar fazendo esse desserviço para a população, mesmo sabendo que o Congresso já aprovou por 3 vezes um voto auditável? Então, fica essa pergunta. E agora? Você sabe o que o PT é capaz de fazer para ganhar uma eleição? Responde aí nos comentários. E comente, compartilhe, curta, certo? Se inscreva no nosso canal, no nosso Facebook, nas nossas contas do YouTube, porque a gente tem que avançar com esse projeto. A Comissão Cidadã de Inquérito, ela não está aqui para botar fogo no parquinho, não está aqui para derrubar o governo. Olha, já foi, né? O Aécio já foi sacaneado, o Serra já foi sacaneado, o Alckmin já foi sacaneado, o Bolsonaro já foi sacaneado, entendeu? Então não é pelo Bolsonaro, né? O Ciro já foi sacaneado, entendeu? A Marina já foi sacaneada. Quer dizer, todos aqueles que concorreram nas urnas eletrônicas, do jeito ou de outro, foram sacaneados, entendeu? Então, e a Dilma foi sacaneada, porque, olha, Dilma, para ganhar a eleição tem que ser na moral, né? O Aécio falou para você, olha, ganhar a eleição você pode, mas você não pode mentir nem ir contra a lei, tá certo? Então, tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu não desisti do Brasil. E você, desistiu? Eu não desisti da democracia. E você, desistiu? Não. Então vamos em frente, tá certo? Não deixe de dar uma contribuição aí. Qualquer valor, gente, se vocês mandarem aí para o nosso Pix JP Notícias, vocês vão manter essa comissão de pé. E ainda tem a Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal, que a gente ainda espera alguma coisa que possa acontecer ali, relevante ou não, a gente vai trazer aqui para vocês, tá certo? Mas, não vamos nos dispersar, tá certo? Eu quero vocês comigo e quero poder avançar nessa pauta. Então, se eu não tiver o apoio da população, a gente não avança com esse projeto. Então, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam todos vocês. Um abraço.